Olá, meu nome é Malu Rodrigues, eu sou ilustradora de livros para a infância. Sou eu quem construo as histórias por imagens nos livros infantis. Eu sou natural de Ituporanga, Santa Catarina, mas vivo aqui em Joinville há 30 anos. E eu fui convidada para falar um pouquinho com vocês sobre minha relação com a leitura, com esse universo do livro. Bem, como eu comecei a ler livros, não foi diretamente pela escola. Infelizmente, a escola onde eu estudei, lá nesse interior, não havia biblioteca, como também não haviam livrarias na cidade, nem biblioteca pública. Então, minha relação com o livro, ela sempre foi de muito difícil acesso, mas nem por isso se deixa de formar um leitor. Porque meu pai sempre foi um incentivador de que os filhos estudassem, tanto meu pai quanto minha mãe, embora os dois não tiveram muito estudo e eram agricultores, nós também, eles sempre nos incentivaram a ler e a estudar. Bem, uma vez por mês ele ia no centro da cidade, porque nós morávamos num lugar muito ermo, muito distante, porque trabalhávamos com agricultura. E de lá do centro da cidade, ele sempre vinha com um almanaque da farmácia. Almanaque é um pequeno livreto, eles existem até hoje nos interiores e eles são distribuídos nas farmácias. O que tem nesses almanaques? São pequenos livretos que contêm contos, anedotas, piadas, notícias culturais da cidade ou do país, e outras coisas mais sobre agricultura, sobre saúde. São bem interessantes. E era esse o nosso contato com leitura nesse tempo. Aí, isso era frequente lá em casa, então esses almanaques eles passavam de mão em mão entre meus irmãos e eu, e meu pai, que lia também. E depois disso chegou um caixeiro viajante lá em casa, e esse caixeiro viajante é um vendedor de várias coisas, mas esse caixeiro viajante ele vendia livros. E meu pai comprou uma enciclopédia, e junto com essa enciclopédia, que era o nosso Google, né, era lá nessa enciclopédia, nessa coleção de livros, nós fazíamos as pesquisas escolares. E nessa coleção dessa enciclopédia, vieram junto uma coleção de grandes autores, grandes escritores da humanidade. Entre esses livros estava o primeiro livro de literatura que eu tenho recordação de ter lido completo, que foi o livro do Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame. Esse livro, O Corcunda de Notre Dame, me marcou profundamente por meio do personagem Quasimodo. Quasimodo, aquele corcunda, era um personagem extremamente sensível e amigo dos habitantes daquela torre de Notre Dame, da igreja Notre Dame. E ele era apaixonado pela Esmeralda. E era um personagem muito comovente, porque ele era rejeitado por todos, né, por ser diferente. E eu ficava muito triste com isso. Isso me afetou, tanto que, inclusive, essa personagem influenciou meu trabalho depois de adulta, quando eu me formei e fui estudar artes visuais. Mas a minha relação continuou depois desse livro, com livros de historinhas em quadrinhos, que às vezes chegavam nas minhas mãos por meio dos amigos, pequenos romances, outros livros desta coleção do meu pai, e assim foi indo essa minha relação com o livro, né? Sempre difícil de conseguir, mas eu nunca desisti. Quando eu me mudei para Joinville, fui estudar artes visuais na Univille,
Então, meu mundo com o livro se tornou muito mais fácil. E mais ainda depois que eu tive meus filhos, porque aí é que eu fui conhecer os livros para a infância, nos livros que eu comprava para eles, nos livros que eles traziam da biblioteca para ler em casa. Meus filhos sempre leram muito, e eu me apaixonei pela ilustração nos livros. E foi daí que eu comecei a estudar a ilustração para os livros. E as coisas foram acontecendo, né? Porque quando você começa a estudar, quando você começa a ter conhecimento sobre certa área, as coisas começam a aparecer no teu caminho. Eu fiz pesquisa sobre esse assunto, depois no mestrado eu continuei minha pesquisa, que resultou num livro teórico, esse livro que eu escrevi, A Narrativa Visual na Literatura Infantil Brasileira. E aí, nesse caminho, foram se abrindo portas, né? E hoje eu trabalho com 4 editoras, eu já tenho publicação com 4 editoras, e trabalhar com a literatura infantil é super especial. Eu gosto de chamar de literatura para a infância, porque a literatura para a infância, ela não pega só as crianças, ela pega todos aqueles que guardam dentro de si um espaço para a imaginação, para a ludicidade, para a escrita criativa, e para o campo dos sonhos que as crianças têm com tanta facilidade, né? E que é muitas vezes um momento de escape da realidade para todos, né? Então a literatura e a ilustração, as artes em geral, elas possibilitam esse campo aberto para a imaginação, esse campo do tudo é possível, né? Então isso tudo é muito mágico. Essa minha relação com o livro infantil. Então, eu estar aqui no meu estúdio de ilustração em Joinville, né? É daqui que saem os personagens que eu crio, é daqui que saem as histórias narrativas por imagem, que eu crio para os textos que me chegam das editoras e dos escritores, né? E a literatura infantil é algo muito precioso. Por quê? Porque a literatura infantil, os escritores e os ilustradores conseguem dizer tanto em tão poucas páginas. E isso é uma arte. Bartolomeu Campos de Queiroz, um escritor de literatura infantil que já foi para outro plano, ele uma vez escreveu assim, ele disse que a literatura infantil é somente para pessoas inteligentes. Quando a gente pensa sobre isso, o que ele quis dizer? É que não é fácil fazer literatura infantil ou ilustração. Não é fácil escrever com tanta síntese e dizer tanta coisa como a literatura infantil faz. Então, esse poder de falar pouco, de escrever pouco, mas dizer tanto, é que torna a literatura infantil tão preciosa. E na literatura infantil, a gente está trabalhando um leitor completo. O leitor que lê o texto verbal, mas o leitor que lê a imagem também. Mais ainda, o leitor que sabe ler o imbricamento, o que acontece entre a leitura visual e a leitura verbal, né? Do texto visual e do texto verbal. Esse espaço que tem no livro, porque muitas vezes os livros, a história se completa com a ilustração. O escritor falou uma coisa, mas ela só vai acontecer na ilustração. Então, que nós chamamos de livros ilustrados, ou livro-álbum, é esse protagonismo tanto do texto escrito pelo escritor, quanto do texto visual escrito pelo ilustrador, né? Então, e é importante dizer também que nesse universo do livro,
escritores, ilustradores, editores, bibliotecas, bibliotecários, gráficas, só existem porque existem leitores, né? Eu tenho aqui alguns livros que eu ilustrei, só para vocês perceberem um pouquinho da minha produção. Mahuru foi editado pela editora Fatum de Curitiba, a autoria da Yanete Ferraz, nas minhas ilustrações. Cadê o Ovo? Novíssimo, né? Pela Mundo Leitura de Maceió, com textos de Cláudia Lins, minhas ilustrações, projeto gráfico, um livro lindíssimo, é um dos meus preferidos, apaixonante, é um mistério que acontece, né? Tem um mais antigo aqui, que é o Sobre Jardins, que foi editado pela editora da Univille. O Estela e o Mar, um conto de Rimar, que foi lançamento agora há pouco. O livro Encantador de Pássaros, também autoria de Cláudia Lins, ilustrações Marlon Rodrigues pela Lua Azul. Tem alguns outros que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas é isso. Só quero dizer para vocês, continuem a ler livros, mesmo que a internet insista. Mas então leiam na internet, leiam nos e-books, né? Mas leiam. Ler é importante. Forma vocabulário, forma pessoa criativa, você consegue resolver problemas, né? A sua linguagem fica muito melhor. Então leiam livros, né? Muito obrigada, né? E eu espero que a leitura seja uma constante na vida de vocês. Abração!